Muito bem-vindos a mais uma sessão do Interiorizar. Nesta sessão temos connosco Paulo Fernandes, que é Presidente da Câmara Municipal do Fundão e, mais recentemente, é também o novo Presidente do Conselho Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. O Fundão é historicamente conhecido pelo seu ouro vermelho, outro nome dado às suas cerejas, mas há muito deixou de ser conhecido apenas por isso. Nos últimos anos tem-se tornado num reconhecido centro tecnológico em Portugal, tendo-se instalado grandes empresas no Conselho, como é exemplo da IBM. Foi essa aposta tecnológica que originou esta conversa. Obrigado, Sr. Presidente, por ter aceitado este convite. Não, eu que agradeço o convite ao Sérgio e a este seu programa de valorização do interior de Portugal. Força. Muito bem, a minha primeira questão iria para algo que deve estar na mente de toda a gente, que é como é que se atrai uma empresa tecnológica para o interior do país? Claro, diria que é um pouco a pergunta de um milhão de dólares, não é? Ou, no nosso caso, de 1 milhão de euros, não é? Um, um, eu acho que talvez a primeira questão é de atitude. Uhum. Muitas vezes nós não somos tão ousados no interior do país em termos de políticas públicas e não só, até os nossos empresários, as nossas instituições, porque consideramos que há um pouco este determinismo que é quase endémico no nosso país, essas assimetrias seculares litoral e interior que nas últimas décadas, sobretudo após as migrações dos anos 60, ainda se tornaram bastante mais prementes e que infelizmente não se têm conseguido esbater a partir, sobretudo, também da década de 80 e 90 e, sobretudo, das políticas de coesão e desenvolvimento regional com a entrada da Comunidade Económica Europeia. Tínhamos todos uma enorme esperança que, obviamente, esse distanciamento, essa assimetria fosse esbatida em alguns dos seus indicadores centrais. Isso, de facto, não aconteceu. Isso, de alguma forma, começou a pesar até naquilo que são as nossas, muitas vezes, motivações, aquilo que é uma espécie de um status quo em que ficamos muito presos numa linguagem muito reivindicativa e legítima, mas sem muitas vezes também termos essa disrupção de pensarmos de forma um bocadinho diferente e jogarmos as nossas mais-valias, aquilo que são os nossos pontos fortes, jogá-los na escala certa. E foi isso um pouco que nós fizemos, transformar aquilo que são problemas e fraquezas de facto em oportunidades. Temos um parque habitacional relativamente muito mais barato do que no litoral. Temos cidades e espaços urbanos, um pouco de slow cities, de cidades onde o tempo conta, onde a qualidade de vida, preço é boa, onde viver as famílias é boa. Temos um sistema educativo público muito melhor quando comparado com aquele que possa existir nos grandes centros urbanos. Temos espaços à condição, estoque de espaços públicos, precisavam até muito serem regenerados, eu diria refuncionalizados para isso, e se juntarmos esse cocktail, digamos, de peças desse puzzle, e se as colocarmos num âmbito de um programa, que foi o nosso caso, orientado não só para a empresa do ponto de vista do que é o normal, das infraestruturas, parque industrial, parque tecnológico, e se orientarmos para aquilo que é a captação de talento, o talento faz toda a diferença hoje em dia. Se o fizermos digamos, esse foco a ser um bocadinho diferente em termos de políticas públicas, orientar para isso, nós criámos esse programa muito orientado para colaboradores e talento e mão de obra altamente especializada possa vir, porque isso é o ovo e a galinha. Nós queremos empresas para ter emprego, sobretudo mais qualificado. Mas se não tivermos emprego qualificado, também as empresas não vêm, não é? Se não tivermos essa demonstração. E essa coisa parece muito óbvia, mas muitas vezes esquecemos. Quer dizer, as empresas também só vêm para sítios onde têm a certeza, dominante hoje, que é o fator do capital humano, eles têm acesso ou
pode ser atraído para lá. E foi aí que nós jogámos. Eu costumo dizer que vendemos uma perspectiva de um estilo de vida, do fundão rural, o fundão da cereja, o fundão do bom ambiente, o fundão de um estilo de vida em que temos a qualidade de preço era absolutamente excepcional. Jogámos nisso, inscrito num planeamento que nós chamamos o plano de inovação. Nós em termos de planeamento, também mudámos a nossa agulha e fomos, de facto, diria, bastante corajosos na altura, porque nós começámos com 3 engenheiros. Havia 3 engenheiros informáticos no nosso concelho, na altura, e os 3 trabalhavam na Câmara Municipal. Hoje que estamos neste ecossistema, estamos a aproximar-nos de 800 pessoas que vieram trabalhar para a nossa cidade, uma cidade que a cidade do Fundão mesmo tem 10 mil pessoas, por isso estão a perceber qual é a relevância do que estamos aqui a falar. O concelho tem 28.700 km², é um concelho rural, do mais rural que se possa de facto imaginar, mas efetivamente tivemos resultados, tivemos de facto retorno dessas políticas diferentes e se calhar o pensar diferente e o pensar a uma escala mais global talvez tenha sido o fator determinante para transformarmos aquilo que é muitas vezes um discurso depressivo num discurso mais proativo e determinado em termos do que é a valorização dos nossos pontos fortes. Sim, de facto o Fundão não só tem atraído muitas indústrias tecnológicas, como tem gerado imensas startups, precisamente por essas condições que oferecem. Eu perguntava... Sim, nós... Diga. Não, ia referir que obviamente depois constrói-se um pouco o ecossistema. Nós fomos dos primeiros sítios onde aqui na região se montaram coworks. O primeiro cowork a surgir nesta região fomos nós que o desenvolvemos. Fomos o primeiro local onde montámos Fab Labs, do ponto de vista da fabricação digital e aquilo que é, digamos, a primeira fase da construção, da conceptualidade dos produtos e da testagem de produtos. Obviamente nós nos posicionamos. E na parte mesmo de incubação, só para dar uma ideia, que às vezes as pessoas pensam que é preciso milhões e milhões para criar grandes parques tecnológicos, grandes incubadoras de raiz, nós refuncionalizámos edifícios. O sítio onde se vendia um queijo é agora o Fab Lab, o sítio onde estão os talhos é agora a parte da incubação, os espaços culturais, algumas salas que estavam disponíveis, temos empresas tecnológicas, os multiusos desta vida, não é? Aqueles edifícios únicos, irrepetíveis, que só há para aí 20 clones no país, não é? Nós transformámos esse espaço multiuso num centro de serviços, de inovação e serviços partilhados, onde neste momento trabalham cerca de 500 pessoas, em termos de empresas, sobretudo tecnológicas, e falou do grupo IBM, talvez até a pioneira, talvez não a pioneira, o primeiro grande grupo que nos escolheu foi um grupo multinacional chamado Altran, que na área de desenvolvimento de software, o seu centro Nearshore, neste momento tem 470 pessoas aqui a trabalhar. E à volta disso cria-se o tal ecossistema de startups também de natureza tecnológica, inovadora, em várias facetas, e numa fase até mais recente também cruzar aquilo que é as competências e as capacidades que aqui foram colocadas com essas empresas, também relacioná-las com as nossas atividades tradicionais. Por isso, hoje, a relação da agricultura com os tecnólogos, entre agricultores e tecnólogos, é muito premente. Nós temos um programa da Agrotech associado a isso. Hoje, a componente de alguma indústria passar para a perspectiva do 4.0 ou 5.0 está-se a colocar. Hoje, a questão de novos perfis de conectividade está-se a colocar. Hoje,
hoje uma área não tecnológica, mas de inovação muito relevante, que é a inovação social. Tem aqui um foco muito, muito relevante do ponto de vista do que é uma abordagem um bocadinho diferente de pensamento, orientado para resultados e sempre numa perspectiva de muito envolvimento da comunidade, de muita liberdade criativa, de muito co-criação. Isso são tudo abordagens que se vão juntando em várias camadas, em geometrias muito variáveis, em redes e parceiros muito variáveis, juntando aqui também as universidades, os politécnicos do país, da região, seguramente, do país também, e também do mundo, ou seja, abrimos muito mais à parte do mundo. Eu costumo dizer que a melhor forma de fugirmos desta coisa do litoral ao interior é pensar que essas regiões do interior estão ligadas ao mundo e podem conectar-se com qualquer parte do mundo. O global traz essa vantagem. E se calhar estarmos sempre a pensar que é do litoral mais macrocéfalo, não é o litoral, é muitas vezes as governações mais macrocéfalas vão passando os governos, mas isso é uma luta permanente. Devemos, se calhar, pensar que no mundo nós perdemos, de facto, nas regiões do interior, perdem 1% da população ao ano, mas no mundo são cerca de 30 mil novas pessoas que surgem todos os dias. E nós estamos na Europa. A Europa é sempre um destino. A Europa é dos sítios onde se melhor vive no mundo inteiro. Por isso, nós não podemos pensar que não somos atrativos, quer, infelizmente, para questões muito complexas, como possam ser as fugas dos sítios de conflito, onde nós, obviamente, temos a obrigação de ser terra de acolhimento, porque assim é o nosso ADN humanista, mas também na perspectiva de atrair quadros que vimos partir durante também décadas. Nós vimos os nossos melhores quadros partir para esse mundo fora, mas nós também podemos estar no radar para atrair quadros do resto do mundo. É esta equação que nós só tinha um sentido, ou se calhar essa autoestrada, que era sempre uma autoestrada de partida e nunca era uma autoestrada de chegada, esse caminho de ferro que ia sempre mais preenchido nas suas carruagens na saída do que na vinda, é essa questão que nós temos efetivamente que alterar e posicionar-nos no mundo. É a única forma verdadeiramente eficaz do ponto de vista conceptual e estratégico, é pensarmos que os nossos ativos, os nossos recursos, os nossos pontos fortes do interior do país têm que ultrapassar a sua escala só sub-regional, a sua escala regional, e pensar que é só no contexto nacional que vão encontrar as soluções, os mercados, as procuras tão relevantes para alterar essas baixas densidades, essas massas críticas que nunca são as ideais para o nosso processo de desenvolvimento. Falou numa questão muito importante, que é o Fundão não só consegue atrair talento, como também o está a formar, como exemplos como parcerias com a UBI ou então a Academia de Código, por exemplo. Quão importante são esse tipo de parcerias para este desenvolvimento tecnológico? Fundamentais. O triângulo virtuoso é sempre empresas, sistema científico e de conhecimento e, se quisermos, as autarquias do interior, nessa triangulação, quando conseguem ter esse triângulo virtuoso a funcionar, e no meio o cidadão, as comunidades sempre muito, muito ativas, isto funciona e nós não ficamos a dever, do ponto de vista dos processos, das boas práticas, a nenhum sítio no mundo. Mas não ficamos mesmo. E até somos muitas vezes quem o consegue fazer, serve de exemplo por essa Europa fora. Não é por acaso que nós até ganhámos os prémios da Comissão Europeia em termos do que é a transição da economia industrial. Veja só, um município da nossa dimensão ganha esse prémio, que é uma espécie dos Oscars do desenvolvimento regional, o Regiostar. Pronto. E isso, para além de não sei quantos outros prémios, mas os prémios valem o que valem, mas sobretudo aqui eu só o valorizo exatamente até no posicionamento na categoria em que o ganhamos, porque é só para explicar que não há aqui, obviamente, terrenos condenados ao fracasso, territórios condenados ao fracasso, como não podia deixar de ser. A questão da formação
é muito importante, porque nós precisamos, obviamente, lá está, de ter os recursos humanos que, sobretudo, estas empresas de caráter mais inovador, tecnológico, carecem. Dou o exemplo das engenharias informáticas, mas não só, porque cada vez as equipas são mais multidisciplinares, até na construção dessas empresas. Isso também são oportunidades para muitas áreas. Hoje em dia não é de estranhar que, por exemplo, estas empresas, até pessoas da área da filosofia, veja só, uma área que ficou quase em desuso, infelizmente, no nosso país, porque é uma área muito relevante em muitos aspectos, que contratem filósofos para trabalhar em equipas com pessoas da programação. Veja, por isso são às vezes combinações, diria, improváveis, que começam de facto a surgir do ponto de vista do que é hoje os desafios da resposta àquilo que as empresas, os clientes, o mercado, ao fim e ao cabo, o nosso estilo de vida nos exigem, os desafios globais também nos exigem. As academias de código, por isso, na parte das universidades, uma pressão permanente, uma questão, felizmente, de atualização de conteúdos curriculares, esse matching, essa intermediação é permanente, as componentes dos centros de competências que as universidades e politécnicos vão tendo, ajustá-los à transferência tecnológica que é absolutamente necessária e a alguma investigação absolutamente aplicada que é absolutamente necessária para complementar o esforço das empresas, a componente da formação em contexto real, ou seja, a parte dos mestrados e até a parte de licenciaturas sejam feitas em contexto de projeto, é um enorme desafio, um esforço, mas acho que se nós o ganharmos, é neste momento que estamos nesta fase de transição, se quisermos, para esse processo, pode fazer totalmente a diferença. Aumentar os números de cláusulas, se quisermos, aumentar aquilo que são as ofertas no interior, sobretudo nestas áreas onde há maior empregabilidade, é óbvio que sim, estava-me a esquecer de uma coisa tão óbvia como essa. E depois na formação, vamos chamar, não titulada, ou seja, a formação das academias de código é uma formação que o mercado é que reconhece. Ela não tem um diploma do IFP, ela não tem um diploma de nenhuma universidade ou de nenhum politécnico. Ela começou numa relação com uma startup. Olha, há bocadinho perguntou-me como é que é possível. Olha, também é possível na atitude das lideranças. Eu já nem me lembro quantas empresas foram. Eu já às vezes até dou números diferentes, mas agora eu lembro-me de uma altura que já tinha superado as 200 startups e empresas de caráter tecnológico que tinha visitado. Eu andava quase como, olha, como a expressão é minha, por isso até me podem gozar à vontade, quase como um caixeiro viajante, um medíocre vendedor de enciclopédias, e com todo o respeito por essa profissão, que sobretudo nos meus tempos mais novos era bastante premente, né, a bater-me à porta dos meus queridos pais, mas que de facto andava de empresa em empresa a tocar às campainhas e a fazer um pouco a apresentação e sobretudo com muita humildade para ouvir os mais jovens, ouvir, digamos, estas áreas mais disruptíveis, o que é que são as tendências, o que é que são os fatores de sucesso, o que é que são os fatores críticos, para obviamente depois construir o programa. E mantemos essa abertura é genuína. Já me bateram à porta aqui questões que se calhar há uns anos atrás não passariam sequer digamos, do porteiro, não passariam da primeira triagem, que se tornaram investimentos absolutamente excepcionais, porque as pessoas não se percebia muito bem que projeto era, não eram a tipificação, digamos, do investidor português, um engomado, pessoa muito engomada, um jovem muito engomado, bem parlante e não sei o quê. Não, eram às vezes pessoas muito diferentes naquilo que era até o seu aspecto, a sua atitude, a língua em que se expressavam. E é importante nós termos capacidade de comunicar e diálogo e estarmos abertos sempre em essa abordagem. As academias de código é um pouco isso. Uma startup, um princípio muito revolucionário quando se construiu, que é as pessoas só se tiverem sucesso é que pagam a formação. Veja só isto.
Isto é muito extravagante no país em que se vive. Você só paga a formação se arranjar emprego. Veja só, onde é que isto existe? Onde é que existe algo que diz assim, o teu sucesso evita a minha falência? Se tu não conseguires arranjar emprego, tu levas-me à falência, porque eu vou na mesma ter um custo na tua formação, mas tu não me vais devolver o investimento social que eu estou a fazer em ti. E se tu não me devolveres, eu tenho mais dificuldade, porque eu também tenho esse compromisso, que tudo aquilo que tu pagares, eu vou replicar noutro jovem que nem sequer há um princípio nas academias de código, para além deste, é que a pessoa não pode ser da área da informática ou da programação. Ou seja, os programadores não entram nas academias de código. Entram os antropólogos, entram os licenciados em teatro, na comunicação social, entram aqueles que muitas vezes têm um talento escondido que nem sequer o reconheciam. Entram aqueles que acham que não tenham jeito para matemática no 9º ano e até têm uma capacidade de lógica e uma capacidade de cálculo até muito acima da média, mas eles não sabem que a têm, porque o fantasma da matemática fez com que, a partir do 9º ano, tivessem ido por processos e percursos académicos, obviamente, mais ligados à parte humanística. Entram pessoas que nem sequer são licenciadas, que inicialmente nós tínhamos a parte dos licenciados, mas depois percebemos que há jovens nesse país não licenciados que são umas máquinas verdadeiras, as verdadeiras máquinas do ponto de vista do que é a capacidade de aprendizagem que têm. E são cursos muito curtos, muito intensivos. 3 meses e meio, 4 meses. Trabalha-se as horas que for necessário, 8, 12, 16, 24, o que for necessário, muitas vezes, e o mercado reconhece, e nós já vamos em cerca de 300 jovens, a idade média ainda é inferior aos 29 anos, vamos em 300 jovens que estavam desempregados, ou que estavam a fazer coisas que detestavam, mas que obviamente tinham que comer, e que reconverteram a sua vida, encontraram aqui uma nova linha, e alguns deles já são hoje séniores, não é? Hoje os que há 5 anos se formaram, alguns deles já fizeram o seu percurso da empresa, as empresas estão muito contentes com eles, e foi um enorme sucesso. E hoje as academias de código também atrai talento, ou seja, hoje não só as empresas, obviamente são sempre faróis, não é? Estão sempre a captar talento internacional. Só para dar também um número, nós, antes da pandemia, obviamente a questão da pandemia agora é sempre um parênteses que temos que colocar, mas até antes da pandemia nós estávamos a receber um engenheiro por dia. Um engenheiro informático por dia, sendo que metade eram internacionais. Nós temos cerca de 67 nacionalidades neste momento a trabalhar ou viver no nosso concelho, e nas áreas, obviamente, informáticas há muitas, e de facto já estamos no tal patamar mais internacional, ou seja, e as academias de código também já são atratoras, não só de jovens de todo o país, de norte a sul e ilhas, mas também são atratoras também já de jovens internacionais, quer aqui da vizinha Espanha, quer dos Estados Unidos, quer do Brasil, só para dar três mercados onde já apareceram formandos que tiveram nas academias de código com muito sucesso, e que alguns por cá ficaram. Nós temos, obviamente, uma forma também de os tentar, obviamente, aqui colocar. A primeira, evidentemente, é termos casas academias, termos também casas partilhadas, o que chamamos as pool houses, que ajudam de facto de reduzir os custos, obviamente, da questão. O facto de ser 3, 4 meses também reduz logo os custos, é evidente, né? Formações intensivas ajudam também nisso, mas também uma das questões é que os jovens que cá ficam devolvem um valor, os que ficam no nosso ecossistema, os que vão para outro ecossistema, ainda bem, felizmente, seguem a sua vida, mas pagam o dobro. Têm que devolver o dobro, ou seja, é o que eu chamo a minha taxa de retenção, não é? A taxa para reter aqui tinha que haver aqui também, obviamente, uma questão que, obviamente, há aqui dinheiro público, não é? Há aqui recursos públicos também do município. Eu sou um investidor social,
mas obviamente no retorno e naquilo que é a devolução desse investimento social àqueles que têm sucesso, aqueles que ficam no meu ecossistema têm que ter umas condições um bocadinho melhores do que aqueles que muito bem, legitimamente, podem ir para qualquer ponto do país ou do mundo, esse pagarão mais do que aqueles que cá ficam, porque eu quero é reter o talento também no meu concelho, como devem calcular, não é? Exatamente, exatamente. De facto é um tema muito interessante. Para terminar a conversa, uma última questão, que no fundo são duas. Eu perguntava se sente que o Fundão é um exemplo para os territórios, ou pelos municípios de territórios de menor densidade, e perguntava-lhe também, a pergunta que faço sempre no final das nossas conversas, que é qual é a mensagem para interiorizar? Bom, a questão, quer dizer, não fica bem nós julgarmos nessa perspectiva de exemplo. Eu diria que somos seguramente um caso muito acompanhado hoje e que muitos meus colegas, muitas instituições, já referi, a própria Comissão Europeia, muitas empresas, muitos jovens, muitas startups, muitos centros de investigação, nos procura para sermos parceiros, ou para explicarmos, ou para nos visitarem, para ver um pouco como é que funciona o nosso ecossistema, que questões aqui são colocadas, que regulamentos foram esses que nós criámos. Dou o exemplo de um regulamento tão disruptível como este, um regulamento municipal, que diz o seguinte: nós apoiamos a renda de casas no primeiro ano, que nós chamamos o ano tartaruga, que é o ano que andamos com a casa às costas, por causa da mobilidade, tem o nome do ano tartaruga. Nós apoiamos a renda de casas para mão de obra altamente especializada. Isso parece uma coisa muito óbvia, mas isso corrompe completamente com os moldes do que é o nosso país. No nosso país só tem as rendas apoiadas em termos clássicos. Para quê? Para bairros sociais, obviamente rendas apoiadas para os jovens, mas não na perspectiva do talento, da mão de obra especializada. Isso é totalmente novo, até porque no limite pessoas de mão de obra especializada podem ter rendimentos mais altos e porquê nós apoiarmos renda. Mas é que nós temos que perceber que se nós não tivermos esse programa de atração, nós não temos o tal fator X que ainda impulsiona mais o movimento, contraria o movimento do talento, não é? Que infelizmente durante as últimas décadas não foi de vinda, foi mais de partida na nossa região. Por isso eu acho que sim, de certa forma, todas essas ações, todas estas vertentes do nosso programa, não tanto na perspectiva do exemplo, mas na perspectiva de que estamos a operacionalizar, que estamos a experimentar e que se podem avaliar resultados, acho que são úteis e têm sido úteis até para a alteração, em muitos aspectos, de algum paradigma relativamente àquilo que é a forma das políticas públicas locais, em territórios também de baixa densidade, se posicionarem. Esta abertura mais ao mundo, essa questão hoje está muito generalizada, não só, obviamente, na atração de investimento, mas até naquilo que é, vamos chamar, a criação de mais valor relativamente aos produtos endógenos, por exemplo, nos produtos agroalimentares, a agroindústria local. Obviamente isso parece-me que é um trabalho que muitos municípios já fazem e que procuram internacionalizar as suas empresas naquilo que são os seus setores mais relevantes. A segunda parte, esta mensagem para interiorizar, eu acho que é essencial não termos medo de falhar. Nós somos muito conservadores em Portugal, em termos das políticas públicas e, sobretudo, estranhamente, neste mundo em que estamos sempre a fomentar o risco, a orientar os jovens para não terem medo do risco, e depois nós, do ponto de vista das políticas públicas, continuamos a ter muitas políticas públicas do século passado. E eu acho que esta questão é muito importante. As políticas públicas, os nossos cidadãos, as nossas comunidades devem exigir aquilo que é a introdução dos fatores de inovação, nos fatores associados àquilo que é a dinâmica e a velocidade do mundo, naquilo que está a ser feito.
E esse medo ancestral, pesado, de falhar, é uma questão que nós temos que ultrapassar, só ousando, só pensando muitas vezes fora da caixa, só indo para as margens, para depois podermos ir ao centro das coisas, muitas vezes conseguimos ter sucesso. E uma questão de que queria também deixar mesmo com a mensagem final, se me permitir o Sérgio. Estamos numa fase de confinamentos. Estamos numa fase em que o mundo está a passar por uma situação muito difícil. No resultado desta fase, ou na resposta a esta fase, não nos fechemos. Não nos tornemos mais protecionistas. Nós, Portugal e a tua região do interior, têm que se abrir ainda mais. E essa é um desejo, barra quase grito, que interiorizar o interior digamos, o oposto do exterior. Mas atenção, que nesse interior não seja sinónimo de o interiorizar, não seja um sinónimo de nos fecharmos, de nos tornarmos mais autárquicos no sentido literal. É abrir-nos cada vez mais, abrir-nos aos outros, abrir-nos ao cidadão, abrir-nos uns aos outros para cooperarmos, para sermos mais colaborativos uns com os outros e abrir-nos, sobretudo, ao mundo, abrir-nos às grandes tendências do mundo, e é nessas grandes tendências do mundo que as respostas locais são cada vez mais relevantes. Creio que é uma excelente mensagem para interiorizar. Muito obrigado pela sua participação, Sr. Presidente. Nada, Sérgio, foi um gosto. Grande abraço e continuação deste programa, deste conceito. Parabéns. Obrigado, com licença.